Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus, pontualmente 8 horas e 20 minutos. Tá na hora daquele nosso encontro diário aqui no Evangelizar Informa, o seu programa de notícia, informação e muita prestação de serviço aqui, ó, com a carinha do telespectador da TV Evangelizar. Daqui de Curitiba falamos para o Brasil inteiro e mais de 1.300 cidades recebem nosso sinal HD, que é bonito, uma barbaridade. Sem falar que pela parabólica você acompanha tudo quanto é canto desse nosso Brasilzão e no Facebook nós fazemos essa transmissão e lá a gente vai interagindo e vai conversando. Acabou janeiro, gente, 1º de fevereiro, sim, dia importante, por quê? Porque hoje não custa lembrar, o INSS começa a fazer o pagamento para aqueles aposentados e pensionistas que têm mais de um salário mínimo a receber, já corrigido com o novo valor do salário mínimo. Lembrando, né, o INSS começou a pagar esse benefício lá em 25 de janeiro, só que era para quem recebia até um salário. A partir de agora, quem tem mais um golinho a mais para receber de aposentadoria. Então vamos que vamos, gente. Aqui, ó, as manchetes, os destaques do programa de hoje. Taca-lhe pau. O que é o fenômeno climático que provoca chuvas e mortes em São Paulo? Médicos fazem protesto e deixam de atender perícia. INSS tem fila gigante para atendimento. Em dezembro, essa fila estava com 1.850.000 queixas de pessoas diferentes. A adesão ao pagamento de precatórios do INSS tem novo prazo. Está menor o prazo para o aposentado ou pensionista do INSS entrar na lista de precatórios do governo. Banco Central prepara novo valor para a taxa Selic. A expectativa é de novo reajuste. O Evangelizar Informa desta terça-feira já está no ar. Então já vamos falar aqui sobre a previsão do tempo para esta terça-feira. Gente, aqui em Curitiba, até agora há pouquinho eu estava vindo aqui para a televisão, tinha neblina. Neblina que assim nessa região, quem conhece Curitiba, né? Você sai ali de Santa Felicidade, Vista Alegre, Bom Retiro, pedacinho das Mercês, no São Francisco e o centro tinha um pouquinho só, mas tinha neblina agora de manhã cedo. Vamos ver a previsão do tempo então agora? Aqui, ó, taca-lhe pau. Ao longo desta terça-feira, a zona de convergência do Atlântico Sul já se desconfigura, mas a circulação de ventos vai ajudar a reforçar as instabilidades sobre áreas do sudeste e centro-oeste do país. O avanço de uma nova frente fria vai aumentar o risco de temporais no estado do Rio de Janeiro e também sobre o centro e sul de Minas Gerais, o que vai incluir a região da Grande Belo Horizonte. No estado de São Paulo, o volume de chuva já começa a diminuir e o sol consegue aparecer mais sobre o interior paulista, mas ainda tem condições para pancadas de chuva forte entre a tarde e a noite. O alerta de temporais vai ficar restrito a áreas do extremo norte do estado. Chove em vários momentos sobre o centro-sul de Goiás e também sobre áreas do leste e norte de Mato Grosso. Estas regiões ainda ficam em alerta para temporais. Tem risco de temporais também sobre a capital Belém, em Porto Velho e Rio Branco no decorrer do dia. No nordeste do Brasil, sol, calor e pancadas de chuva que podem vir pontualmente fortes sobre São Luís, Teresina e também sobre áreas do litoral do Ceará. Na capital Salvador, o sol predomina com pouca nebulosidade e tem condições para chuva fraca e passageira no decorrer do dia. Na região sul do Brasil, as áreas de instabilidade começam a diminuir e o tempo fica firme e seco sobre o interior da região. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% sobre áreas do sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, norte e oeste do Rio Grande do Sul. Em Curitiba e Florianópolis, a previsão apenas para chuva fraca no decorrer desta terça-feira. A máxima alcança os 30 graus em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 30 graus no Rio de Janeiro e calor de 33 graus em Salvador. Então fazer o seguinte agora, gente, vamos dar uma viajada por Minas Gerais agora. Imagens ao vivo da região oeste, Divinópolis, tudo nublado por lá. Pois é, Divinópolis e Minas Gerais. Essa cidade tem esse nome, gente, em função da primeira capela que foi erguida na cidade em homenagem ao Divino Espírito Santo. E por causa dessa capela, tá lá a homenagem, Divinópolis em Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente faz mais viagens aqui pelo Brasil para mostrar o amanhecer nessa terça-feira, começando bem a semana. Por falar nisso, ontem nós falamos bastante sobre os efeitos da chuva no estado de São Paulo. Falávamos das mortes, as consequências disso tudo. E, gente, acredite, ainda agora de manhã, nesse exato momento, os bombeiros estão em Franco da Rocha, que é uma cidade que fica na região metropolitana ali de São Paulo, trabalhando para tentar encontrar aquelas pessoas que ainda estão desaparecidas. Vocês acreditam nisso?
Vamos atualizar essas informações então com a Vanessa? Está aqui com a gente, tem todos os detalhes das informações. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu começo com informações sobre as chuvas que atingiram São Paulo nos últimos dias e que já causaram morte de 24 pessoas. Cerca de 660 estão desabrigadas. Segundo a Defesa Civil, há 8 crianças entre as vítimas. Os bombeiros ainda trabalham na busca por desaparecidos em Franco da Rocha. E existe a dúvida se são 8 ou 10 pessoas que ainda não foram encontradas. Em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, 13 casas foram levadas pela enxurrada. Em Itapevi, na Grande São Paulo, o bebê de 4 meses chegou a ser socorrido após um desabamento, mas não resistiu. A mãe dele, de 27, foi resgatada e está no Hospital Geral de Itapevi. Em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, 5 pessoas da mesma família morreram após a casa em que moravam ser atingida por um desmoronamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a terra atingiu o quarto em que a família dormia. Pai, mãe e 3 crianças morreram soterrados pela lama e a bebezinha de 1 ano foi encontrada nos braços da mãe. Elas morreram abraçadas. Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, 3 pessoas também de uma mesma família morreram após uma casa ser atingida por um deslizamento de terra na madrugada de domingo. As vítimas são a mãe e 2 filhos. Chama a atenção, Vilches, realmente o número de crianças vítimas fatais dessa tragédia. A maior parte estava dormindo na hora do temporal. E esse momento de profunda tristeza também abre espaço para a solidariedade. Centenas de voluntários ajudam os bombeiros no resgate dos corpos e também na coleta de doações para ajudar essas pessoas que perderam absolutamente tudo. E olha, Vilches, a ajuda muitas vezes é simples e faz toda a diferença, como as pessoas que estão servindo café para os voluntários que trabalham nas buscas. Voltamos com você no estúdio. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Eu lembro você de caso seguinte. A própria Prefeitura de Franco da Rocha, que é uma das cidades afetadas, que já tem vítimas fatais e que neste momento tem entre 8 e 12 pessoas desaparecidas, e esse número varia de acordo com dados da Defesa Civil Municipal ou mesmo do Bombeiros, que é do governo estadual. A própria Prefeitura informou para a gente agora há pouco que existem hoje 230 famílias morando em áreas consideradas de risco. Que área de risco são essas, Ricardo? São aqueles locais onde, por lei, deveriam ser proibidas ter moradias por ficarem em costas, à beira de morros, que foi essa tragédia que nós estamos falando. Num dos bairros lá em Franco da Rocha, por exemplo, 2 casas estavam lá na alta e despencaram, arrastaram outras 13 casas juntos. Por isso esse número de desaparecidos e número de mortes. E aí você faz a pergunta, mas por que essas pessoas moram lá? Por que a prefeitura não abriga essas pessoas em lugares adequados, já que sabe que elas estão em situação de risco? E essa é a pergunta que permanece sem resposta há anos, anos e anos. E é por isso que a cada verão a gente costuma ver esse tipo de tragédia. E vocês vão ver agora uma reportagem que nós vamos exibir para vocês, com base em informações da agência Climatempo, que o que está acontecendo em São Paulo, aconteceu na Bahia, em Minas Gerais, não é novidade nenhuma aqui no Brasil não, gente. Acompanhe. Segundo os meteorologistas, o que acontece hoje em São Paulo não é diferente do que já foi registrado nos estados da Bahia e Minas Gerais mais recentemente. E também não é nada diferente do que sempre acontece no verão em alguns estados brasileiros. É a chegada do fenômeno conhecido como Organização da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Nome grande, diferente, né? Mas é simples de entender. Nessa época do ano, é comum o Brasil registrar mais ventos e também uma circulação maior desses ventos. O problema é quando esses ventos encontram uma concentração de ar úmido. Mais pesado, esse ar úmido segura a passagem dos ventos, que ficam concentrados numa região. E aí, gente, tome chuva, numa região só e por um período longo. Na Bahia e em Minas Gerais, esse fenômeno provocou cheias de rios e alagamentos das cidades. Só na Bahia, 26 pessoas morreram. Em São Paulo, o fenômeno é responsável por encharcar as encostas e morros. Os deslizamentos de terra se tornaram comuns e casas próximas foram levadas. Até ontem, a Defesa Civil Estadual contabilizava 21 mortes por causa disso. Segundo os meteorologistas, esse fenômeno agora está mais intenso na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, no litoral sul de São Paulo e também nas cidades da Baixada Santista.
tá chegando. E lá em São Paulo ainda tem chuva nesta terça-feira. Daqui a pouco a gente faz mais um giro de notícias e informações ao vivo para mostrar como é que está o amanhecer nesta terça-feira. Fazer o seguinte, vamos para Fortaleza agora. Vamos atualizar as informações do Nordeste brasileiro. Vamos, antes de mais nada, bom dia, Bosco. Eu queria saber como é que está o tempo por aí. Esse tipo de perrengue que nós estamos mostrando no Sudeste, no Sul, tá por aí também, ô Bosco? Bom dia. Oi, Vilcheres, bom dia para você e para todos que nos acompanham. O tempo aqui, desculpa, tá naquela indecisão, tá? Hora sol, hora chuva, mas nos últimos tempos, como a gente vem noticiando aqui no Evangelizar Informa, tá tendo sim muita chuva aqui na capital e, consequentemente, as áreas de risco acabam que fazendo muitas pessoas sofrerem, porque elas estão conhecidas de todas as vezes desse período chuvoso, esse início de ano, essas chamadas chuvas de verão. Agora exatamente está num tempo nublado, viu, Vilcheres? Bosco, quais são as informações que você tem para a gente aí a respeito das voltas às aulas aí em Fortaleza? Seguinte, Vilcheres, hoje, 1º de fevereiro, está marcado pela retomada das aulas aqui da rede municipal de ensino. A partir de hoje, os alunos do ensino fundamental e também das creches conveniadas e municipais retornam às aulas, né, com todos os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Porém, esse retorno foi ameaçado por uma possível paralisação dos servidores municipais que reivindicam reajustes, tá? Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esses pedidos de reajustes foram acordados junto ao prefeito José Sarto e foram negociados, né? Então, até o momento, essa possível greve dos professores, que pode vir a acontecer, ainda não está descartada. No momento, está aí paralisada, com alguns servidores municipais reivindicando, inclusive hoje, na retomada das atividades da Câmara Municipal de Fortaleza. A expectativa dos professores é de um reajuste de cerca de 33,23%, né, no salário, e também a reivindicação por concursos e outras melhorias. Foi marcada uma assembleia com o prefeito de Fortaleza para agora, o próximo dia 3, né, de fevereiro, nos próximos dias, para essa decisão se haverá ou não greve na rede municipal de ensino de Fortaleza. Então, apesar das aulas começarem hoje, existe essa ameaça diante de uma negociação que está sendo feita com a Prefeitura de Fortaleza, e a gente vai acompanhar daqui. Mas, mesmo diante disso, a Secretaria Municipal aqui de Fortaleza mantém o calendário e as aulas municipais começaram hoje. Ô Bosco, uma informação, por favor. Nós estamos ainda numa pandemia, mas ano passado foram difíceis aqueles estados e cidades que mantiveram aquelas aulas presenciais. Eu queria saber o seguinte, como é que a opinião pública aí de Fortaleza está encarando essa possibilidade de agora, na volta às aulas presenciais, os professores fazerem greve? Como é que está a opinião do povo aí? Depois de longos dias de pandemia, né, que ainda acontece, mas essa opinião dos pais estão bem divididas, né? Se voltam ou não, mas assim, voltam com todos esses cuidados, inclusive os professores usando as máscaras recomendadas pelos profissionais da saúde. E aí o que a gente vê aqui nas ruas é que os pais querem sim que os seus filhos retomem as aulas, e aí já ficam aí temerosos por essa possível greve. A gente aguarda, mas assim, a opinião geral que a gente percebe é que os pais querem sim que seus filhos voltem às aulas, pelo menos aqui em Fortaleza. Valeu, Bosco, obrigado pela participação. Vai curtir aí que eu tô vendo que o solzinho já tá saindo aí no fundo. Valeu, Bosco, um abração para você. Olha, gente, greve de professores depois de quase 2 anos sem aulas presenciais? Sério mesmo? Hein? Pô, poderia agir com um pouquinho mais de consciência nessas horas, né? É o momento mesmo? É o momento para fazer greve? Vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho, porque na volta nós vamos falar muito sobre uma demanda para você pensionista, para você aposentado do INSS. Vamos falar da paralisação que teve ontem dos médicos e a possibilidade de greve também, gente. Os médicos do INSS estão ameaçando greve. Depois do intervalo comercial a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Evangelizar Informa de volta com essa bela imagem de Belém do Pará, gente. Olha que amanhecer bonito, céu azul, bastante nuvem e temperatura até agradável. 25 graus é a temperatura em Belém do Pará neste momento. Vou aproveitar e dar um bom dia para quem está nos acompanhando aqui no Facebook. A Karina Freitas, a Simone Alves, a Fátima Duarte, o Altamiro Ribeiro, a Vera Lúcia, a Tiana Pisa, a Genilda Godin do Rio de Janeiro. Todo mundo nos acompanhando, dando um bom dia aqui. Obrigado pela companhia, pessoal. Fazer o seguinte agora, vamos de notícias, vamos de informação e vamos com o que o Ricardo esqueceu? Nós vamos falar do prazo para adesão às pessoas a entrar naquela fila de pagamento de precatórios, porque atenção, hein? Você que tem aquele dinheirinho para receber do governo, porque o precatório é aquela história, né, gente? Você tem uma contestação contra o INSS. Aí a justiça dá ganho de causa para você, você tem essa diferença para receber em dinheiro, você tem que entrar numa fila para o governo pagar isso daí, porque é muita gente para receber e pouco dinheiro, é o chamado precatório. E o governo agora alterou as datas para entrar nessa fila. Presta atenção aí que a Heloísa tem os detalhes aqui para a gente. Bom dia, Elu. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Exatamente. Está menor o prazo para o aposentado ou pensionista do INSS entrar na lista de precatórios do governo. Este ano, o prazo final será dia 2 de abril. Essa alteração acontece depois da mudança feita no Congresso, a pedido do governo, para transferir dinheiro dos precatórios para o incremento do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Com menos dinheiro, o governo definiu agora uma lista de prioridades para pagar. Não basta ganhar na justiça em todas as instâncias. Para o ano que vem, o governo só irá pagar as correções para quem tem a receber mais de 60 salários mínimos ou R$ 72 mil, ter mais de 80 anos ou ser doente crônico. Normalmente, o prazo para entrar na fila dos precatórios era julho, mas essa data também foi alterada com a aprovação da chamada PEC dos precatórios. Segundo um levantamento feito por advogados previdenciários do estado de São Paulo, uma briga judicial com o INSS leva em média 8 anos para chegar ao fim. Na maior parte dos casos, a justiça dá ganho de causa para o aposentado ou pensionista que normalmente pede a correção de valores ou incrementos do benefício. Mas nem todo mundo é pago pelo governo, mesmo com a ordem da justiça. E é aí que entra o tal do precatório, e é muito dinheiro. Só para o ano que vem, o governo reservou uma quantia bilionária para pagar esses aposentados ou pensionistas. Segundo cálculos do INSS, o valor chega a 42 bilhões de reais. Ricardo, voltamos com você no estúdio. Valeu, Elu, obrigado pelas informações. Gente, nós vamos tratar agora de uma outra fila que acontece também lá no INSS. Você que é aposentado, você que é pensionista sabe, aquela fila de atendimento trivial. Foi divulgado um balanço a respeito disso que a Andressa vai trazer pra gente. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. E o governo reviu e tornou os critérios de pagamento de precatórios mais difíceis. Não é diferente a vida de quem contesta o INSS pela primeira vez. O próprio Instituto divulgou a lista da fila virtual de requerimentos, aquelas contestações que o aposentado ou pensionista faz contra o próprio INSS. E em dezembro essa fila estava com 1.850.000 queixas de pessoas diferentes. Segundo o próprio INSS, a maior demanda nem é de quem já está sendo atendido pelo Instituto, mas sim quem precisa ser. São aquelas pessoas que se enquadram para receber o benefício de prestação continuada, aquele que deve ser pago para deficientes físicos e idosos acima de 65 anos com baixa renda. E é comum nestes casos o INSS rejeitar o pedido de pagamento do benefício, o que obriga a pessoa a entrar na justiça. Sobre essa disputa jurídica, o INSS diz não ter informações de quantas pessoas entraram na justiça contra o INSS. Outra demanda alta na fila virtual está o auxílio-doença pago para trabalhador que comprova que não tem mais condições de ficar no emprego por causa de uma doença ocupacional. Neste caso, a demanda é alta também pelos prazos de perícia médica, sempre marcados e remarcados conforme a demanda do INSS. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações e mais INSS. Porque é o seguinte, ontem teve paralisação dos médicos. Sim, os médicos legistas falando o seguinte, esse é só um aviso. Nós estamos aqui, para entrar em greve. Acredita? Acompanhe. A situação no INSS, que já é ruim, pode piorar. A Associação de Médicos Peritos ameaça fazer greve.
Ontem, boa parte dos médicos peritos não fizeram atendimentos nas médias e grandes cidades. O protesto foi um aviso ao governo sobre a necessidade de negociar com os médicos melhores condições de trabalho. Essa negociação começou no ano passado e rendeu uma mudança no atendimento. Neste ano, os médicos têm limite de pessoas para atender. Agora, são apenas 12 atendimentos por dia para cada médico. Mas a principal reivindicação ainda não foi atendida, segundo a associação. Os médicos querem aumento de salário calculado em quase 20%. Só ontem, quase 24 mil consultas deixaram de ser feitas no Brasil todo, segundo o levantamento da própria associação. A maior parte de trabalhadores que precisava dessa avaliação para dar entrada no processo de auxílio-doença. 15 mil procedimentos do tipo deixaram de ser feitos. Outra demanda alta foi de atendimentos de BPC, o benefício de prestação continuada, paga para idosos carentes e deficientes físicos. Segundo a Associação de Médicos Peritos, 4 mil consultas estavam marcadas para ontem e todas foram adiadas. Vamos fazer o seguinte agora, gente. Depois desse giro de notícias e informações sobre aposentadoria, pensão, INSS, prestação de serviço, que é a nossa marca. Vou chamar agora aqui para vocês a Juliana, que quer estar naquela hora de ter aquela conversa olho no olho com vocês. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem com você? Bom dia para você de casa. Hoje eu tenho uma perguntinha para você. O que você faz com R$50? Você vai ali no centro, paga a sua passagem, compra um lanche e se foram os R$50. Sem contar que você fica zanzando para lá e para cá, fica aglomerando em filas, perdendo tempo para comprar aquela cinta, sem contar a decepção quando você vai comprar o seu lookzinho e você vê que você já engordou de novo, já está usando outra numeração. Isso acontece com você? Então presta atenção o que eu vou falar aqui com você. A Flora Vita tem o melhor emagrecedor do Brasil. Ele vai te ajudar a perder aquela gordurinha localizada, aqueles quilos indesejados. Então, pega o telefone e ligue agora no 0800 000 3474, enquanto eu vou te mostrar o antes e depois da Audrey. Dá só uma olhadinha, gente. Olha só que maravilhosa. A Audrey tá ainda mais fininha, parece que ela tá mais nova até. Isso que a Audrey ela já teve 2 gestações, hein? Então você quer ficar igual a Audrey? Pega o telefone e ligue agora no 0800 000 3474. E hoje nós temos uma promoção inédita para você. O nosso maravilhoso potencializador, gente. É isso mesmo. Ele vai te ajudar a acelerar, perder aquelas gordurinhas indesejadas, tá? E ele é o queridinho de 2021. A gente trouxe ele agora para 2022 para você não perder essa. Mas é só para quem ligar agora no 0800 000 3474. É isso mesmo, gente. A parcelinha menor do que R$50. Parcelinha caiu lá embaixo e a qualidade continua ainda lá em cima. É só a Flora Vita mesmo. Emagreça já com o melhor emagrecedor do Brasil, o ActiNutri. E não vai esquecer de falar, eu vi lá no Evangelizar em Forma, para ter aquele chorinho, aquele descontinho na conta do Ricardão. Mas tem que ligar hoje, né, Ricardo? Valeu, Juliana. Obrigado pela tchau, participação. Seguinte, gente, vamos falar agora sobre as reuniões que acontecem do Copom a partir de hoje. Hoje e amanhã. Tá, Ricardo, o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver, gente. Porque são nessas reuniões do Copom que acabam decidindo, inclusive o Banco Central, quanto vai ser o juro que nós pagamos naqueles papagaiozinhos que a gente faz no crediário, sabe? Essa reunião é importantíssima. E a Patrícia traz informações para a gente a respeito disso. Bom dia, Patrícia. Não é uma boa notícia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Começa hoje o encontro de técnicos do Copom, que irá definir a nova taxa básica de juros aplicada pelo mercado. E a expectativa é de novo reajuste. O Banco Central fez pesquisa com bancos e financeiras que esperam correção e a taxa Selic superando a marca dos 10%. Passaria dos atuais 9,25% para 10,25% ao ano. Desde julho de 2007, o país não registra uma taxa tão alta como a esperada para agora. E não precisa ir tão longe. Em março do ano passado, essa mesma taxa Selic era de apenas 2,75%. O aumento dos juros é visto como uma forma do Banco Central ajudar a economia do país a conter a inflação.
O ano de 2021 fechou com a inflação batendo a marca de 10,06% ao ano. O próprio Banco Central fez pesquisa com bancos e financeiras que esperam a manutenção desse índice para este ano também. A notícia ruim para todos nós consumidores é que, com o aumento da taxa Selic, todo o crediário e financiamento aumenta também, e aumenta muito. O juro do cartão de crédito, considerado o mais caro do país, já está na casa dos 350% ao ano. E com a Selic passando dos 2 dígitos, pode acreditar, o juro do cartão vai chegar a 370% fácil. Um reflexo ruim para a nossa economia, hein, Vilches? Eu volto com você. Nem fale. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. Gente, para mim isso tem outro nome. Isso para mim é agiotagem. 350 de juro por mês? Você tá maluco? Tá louco. Agiotagem legalizada. Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos. E depois, na volta, nós vamos falar de notícias boas. Vamos falar, por exemplo, do balanço divulgado pelo governo a respeito da geração de empregos no ano de 2021. Mas é depois do intervalo. Só dá o tempo de eu tomar o café e molhar o bico aqui. Sai daí não, rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 52 minutos. Olha que imagem bonita, gente, de Chapecó, em Santa Catarina. Céu azulzinho, 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 com temperatura na marca dos 23 graus. Bonito amanhecer por lá, não é verdade? É bacana matar a saudade, dar uma olhadinha nessas cidades que a gente não conhece. Aqui na TV Evangelizar a gente mostra. Deixa eu trazer a Vanessa aqui com mais notícias e informações, mas antes eu quero saber o seguinte, dona Vanessa. Eu tô aqui com o Facebook aberto, eu tô vendo que você tá interagindo com o pessoal aqui e tá mandando um beijo pro Joel. Quem que é esse Joel aí, dona Vanessa? É o meu tio, Vilches, que mora lá em Roraima, bem longe, e tá acompanhando a gente. Olha que bacana. Ah, então, seu Joel, um abraço pro senhor aí. O senhor tem uma sobrinha boa, uma sobrinha gente boa. Valeu. Que bom, fazendo a média com a família. Exatamente. O que temos de notícia agora? Vamos lá com informação. O Ministério do Trabalho informou nesta segunda-feira que o Brasil gerou 2,73 milhões de empregos com carteira assinada em 2021. Ao todo, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Brasil registrou no ano passado mais de 20 mil contratações e cerca de 17 mil demissões. O resultado representa melhora na comparação com 2020, quando foi um ano extremamente positivo na geração de empregos. Os números do CAGED de 2021 mostram que foram criados empregos formais em 4 dos 5 setores da economia. Em primeiro lugar, o setor de serviços, depois indústria, construção e comércio. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.793 em dezembro do ano passado, o que representa queda real. Segundo Bruno Dalcomo, do Ministério do Trabalho, as empresas contratam trabalhadores com nível menor de instrução quando a economia se reaquece, como aconteceu em 2021, assim como trabalhadores temporários. E nesses casos, os salários de admissão costumam ser menores, mas que isso é natural que aconteça em momento de retomada da economia. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, mas a falta de trabalho ainda atinge 12,4 milhões de brasileiros. Mesmo assim, trata-se da menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020. Voltamos com você no estúdio, Vilches. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. É aquilo, né, gente? Não deixa de ser um avanço, mas nós temos 12 milhões de desempregados, 3, 6, 9, 12. São 4 Curitibas com região metropolitana. É muita gente desempregada ainda nesse Brasilzão de meu Deus. Fazer um giro de notícias e informações agora com o Giro na Cidade. O Informa na Cidade. O giro de notícias pelo Brasil. Taca-lhe pau. Moradores de Olinda, em Pernambuco, fecharam ruas ontem em protesto à falta de energia elétrica no bairro Aguazinha. Ventos fortes na sexta-feira derrubaram fornecimento em Olinda toda, mas na região faltou luz na sexta, no sábado, no domingo e ontem cedo. A empresa de luz Neoenergia informou que irá solucionar o problema até hoje.
O maior vestibular de Santa Catarina foi marcado pela ausência de candidatos. Segundo a organização das provas da Universidade Federal, 2 em cada 10 candidatos não apareceram. Depois de 2 anos, esse foi o primeiro vestibular com provas sendo aplicadas de forma presencial por causa da pandemia de Covid. As praias de Guaraqueçaba, no litoral paranaense, ficaram isoladas das demais cidades por causa da chuva. O único acesso pela rodovia PR-405 ficou alagado depois do temporal do fim de semana. O trânsito só voltou ao normal ontem cedo. Surpresa num parto em Cuiabá, no Mato Grosso. A mãe só descobriu na hora que estava grávida de gêmeos. Ela fez o pré-natal, que sempre indicou a gravidez de apenas uma criança. Os 2 bebês estão bem. Nasceram de 37 semanas, com 2 quilos cada um, e receberam os nomes de Miguel e Gabriel. Que pré-natal foi esse, gente? Como é que uma mãe é surpreendida na hora do parto e fala: opa, tá sobrando um aqui. Me programei para ter um, tem 2. Que isso, gente? Tudo bem, né? A notícia é boa, estão bem, graças a Deus, estão com saúde. Mas, meu Deus do céu, hein? Que pré-natal foi esse? Tá louco. Vamos agora dar uma passadinha em Nova York. É de lá que vem a próxima notícia. Porque, afinal de contas, um quadro com a imagem de Jesus Cristo foi colocado a leilão. E aí o que aconteceu? A gente conta para vocês. Esta é uma imagem de Jesus Cristo que talvez poucos cristãos conheçam. No imaginário do pintor italiano Sandro Botticelli, Cristo usava uma coroa de espinhos cercada de laços, as mãos cruzadas sobre o peito e com uma auréola de anjos voando sobre a cabeça. Esta obra ganhou o nome de Cristo, o Homem de Deus. E ela foi concluída no ano em que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, lá em 1500. É uma das poucas do pintor italiano católico que está nas mãos de colecionadores. E essa aqui atingiu um preço alto no leilão realizado em Nova York. 45 milhões de dólares, ou aproximadamente 250 milhões de reais. O comprador não teve o nome divulgado. Sandro Botticelli é conhecido também por ter ajudado com afrescos na Capela Sistina do Vaticano e por ter sido parceiro de escola de Leonardo da Vinci, em Florença. Nessas horas eu fico me perguntando o seguinte: será que a pessoa que arrematou esse quadro nesses valores astronômicos de fato é um cristão, um católico que tem apego a essas histórias ou na verdade é um colecionador de artes? Essa dúvida que eu tenho. E aí deixa eu passar a bola para o Padre Renatinho, que eu chamei ele aqui, ó, peguei ele pelo laço para me ajudar nessa ideia aqui. Ô padre, tem um valor simbólico isso para nós cristãos? Ou esse valor com que é negociado esse tipo de coisa nos faz pensar um pouco sobre a que ponto nós chegamos? Eu queria a opinião do senhor por isso. E obrigado pela participação, Padre Renatinho. Olha, eu acredito que o alto nível do valor de obras desse tipo, Vilches, faz-nos pensar a grandeza do conteúdo e da verdade da fé expressa em obras desse tipo. Então, sim, é verdade, a fé pessoal dessas pessoas e o interesse deles nós desconhecemos, mas bem verdade, o rosto de Cristo está ali e sabemos que ele está custando caro. Isso é bonito. E nós temos um histórico também, né, padre? É preciso contextualizar. Todos esses artistas, principalmente esses pintores da Itália, como é o caso de Botticelli, todos eles tiveram essa noção, tiveram esse acesso à educação na época graças aos mosteiros, graças também à igreja que patrocinava esse tipo de evento. Então, nada mais natural que todos esses grandes afrescos e obras de arte que a gente vê, e tem essa conotação que hoje a gente vê como religiosa. Mas na época tinha um outro também contexto, né, padre? Toda obra de arte da humanidade no Ocidente deve-se ao núcleo fundamental da igreja, às sete notas musicais, todo o contexto de pintura, arquitetura, música, expressão corporal, vem tudo aí da nossa fé e a gente fica feliz. Tá certo.
Padre Renatinho, muito obrigado pela participação. Ô, padre, a gente podia fazer mais coisa assim, hein? O que o senhor acha? Topo Bacana, o desafio. né? Não, mas aí o senhor rouba o nosso tempo do jornal aqui. Porque já estão me falando, não, ó, nós perdemos tempo, não foi o Com a Palavra que perdeu, foi o Evangelizar em Forma que perdeu tempo. Ficamos no prejuízo, padre. Tá vendo? Mas não tem Tô problema, não. devendo. Valeu, obrigado, Renatinho. Assim, gente, então assim, ó, o Evangelizar em Forma já está terminando. Então, coladinho, já veio o padre Renatinho, que fez uma participação especial aqui com a gente hoje. Foi legal, foi bacana, e a gente vai fazer mais vezes, tá bom, padre? Mais vezes nós vamos fazer isso. Gente, uma abençoada terça-feira a todos vocês. O Evangelizar em Forma vai voltar amanhã às 8h20 da manhã, combinado? E agora fica com o padre Renatinho, coladinho aqui com o programa Com a Palavra. Boa terça-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!